Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar, em nome do PCP, os representantes dos sindicatos, os magistrados do Ministério Público e agradecer o contributo que trouxeram à Comissão em relação a esta discussão em torno da revisão do Código de Processo Penal. Registrei, obviamente, a apreciação que fizeram dos projetos do PCP e a apreciação que fizeram, obviamente, também dos restantes projetos de apreciação, e queria muito rapidamente colocar duas questões e suscitar ainda assim uma avaliação numa outra matéria. Talvez começasse por esta, que tem a ver com os processos especiais. Nós, no PCP, não acompanhou a sugestão que o sindicato fazia em relação ao alargamento da possibilidade da aplicação do processo sumário em julgamentos de competência do Tribunal Coletivo, porque entendemos de facto que o caminho devia ser outro. Antes de alargar o processo sumário a crimes de maior gravidade, devemos procurar alargar o processo sumário, a efetiva utilização do processo sumário àqueles crimes em que já hoje é possível ele ser aplicado, e não é por circunstâncias diversas, nomeadamente por limitações que decorrem dos prazos que são estabelecidos e da impossibilidade do julgamento ser realizado nesse prazo, determinar a aplicação do processo comum e não a utilização dos processos especiais. E gostaríamos de perceber, obviamente, registando esta diferença em relação àquilo que era a proposta do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, gostaríamos ainda assim de solicitar-vos uma opinião relativamente portanto, sendo este o nosso objetivo, se, tendo esta arquitetura proposta pelo PCP relativamente ao processo sumário, se entendem ou não que há a possibilidade, ou se há necessidade de corrigir alguma questão, ou se esta proposta que o PCP apresenta no sentido de garantir de facto a efetiva aplicação do processo sumário pode ou não ser cumprida com esta proposta que apresentamos. Queria colocar duas questões, uma das quais resulta de uma matéria que já aqui foi abordada e que tem a ver com o segredo de justiça e também com uma proposta que nós apresentamos, porque essa é de facto uma preocupação que nós temos. Nós julgamos que as alterações introduzidas em 2007 relativamente ao segredo de justiça não foram no sentido correto. Nós entendemos que é preciso garantir o segredo de justiça como regra na fase de inquérito e até mesmo na fase da instrução, mas obviamente nos preocupa a circunstância de violação do segredo de justiça, particularmente quando ela se traduz na ineficácia da investigação, porque a violação do segredo de justiça que mais nos preocupa é aquela que ocorre pondo em causa a eficácia da investigação criminal e que, portanto, que permite aos arguidos ter acesso a elementos do processo, a elementos da investigação, que lhe dão, obviamente, outras condições para impedir que a conduta criminosa seja perseguida e punida. E nós apresentamos, em concreto, uma proposta que é de registro de identificação de todas as pessoas que tiveram acesso aos autos e aos elementos da investigação. Queríamos perceber se entendem que esta é uma medida adequada, se é suficiente, se é preciso acrescentar alguma coisa a esta proposta que nós fazemos, no sentido de garantir o respeito pelo segredo de justiça e garantir a eficácia da investigação e da ação penal. Uma outra questão tem que ver com uma preocupação que aqui nos deixaram relativamente ao prazo de resposta das entidades a quem o Ministério Público solicita informações e solicita elementos de prova, e há possível definição de sanções para o incumprimento desses prazos. Aliás, no parecer que nos enviaram, esta questão é até abordada também em direta relação com uma proposta que o Governo faz relativamente à solicitação, ao envio de cartas precatórias e à possibilidade de suspender o prazo de duração máxima dos inquéritos. E a questão que vos queria colocar é precisamente se têm ou não alguma proposta mais concreta relativamente a isto. Ou seja, se equacionaram a definição de algum prazo à partida para que a informação possa ser prestada ao Ministério Público, se o prazo para a prestação dessa informação tem ou não que estar dependente da informação que em concreto é pedida, porque nós admitimos que haja pedidos de informação que se possam bastar com um prazo de 10 dias, outras haverá que terão que ter um prazo mais alargado, ou seja, se esta preocupação que aqui nos deixaram relativamente à necessidade de as entidades a quem o Ministério Público solicita informações terem que dar a resposta num determinado prazo, se têm alguma proposta em concreto para que esse prazo possa ser definido e para que eventuais sanções para o seu incumprimento possam ter lugar.